Glória a Deus. E hoje, olha lá, pastor Gilberto. Fala oi para nós, amor. Amém. Domingo vamos fazer 29 anos de casados. Aleluia. Te amo, amor, muito mais de quando nos casamos. Glória a Deus. Amém. Irmãs, eu vou falar com vocês hoje sobre a mulher que Deus usa. Amém? Irmãs, eu tenho vocês no meu coração. Vocês são minha alegria neste lugar. E uma das missões que o Senhor me deu aqui, quando eu vim para cá, já falei com vocês da outra vez, foi ministrar ao seu coração. Amém? A palavra do Senhor. Nós cremos que o Senhor está formando neste estado não somente uma geração de crianças fortes e poderosas, mas também uma geração de mulheres fortes em Deus, posicionadas, mulheres usadas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e que cumprirão o propósito que o Senhor determinou para a sua vida. Eu creio, irmãs, que nós vamos ter uma grande conferência de mulheres aqui ainda, para milhares de mulheres. Amém? Esse culto, ele vai se repetir de meses em meses. Provavelmente o próximo será em maio, que dizem que é o mês das mulheres, né? Nós não enfatizamos muito bem isso, porque todos os dias são nossos, né, irmãs? Se você ganhar uma flor todo dia, você não vai ficar chateada, né? Amém. Pena que o pastor já subiu, senão ele podia ouvir. Mas todo dia é nosso, amém? Porém, creio que em março será o nosso próximo culto de mulheres e vai ser um culto especial. Em fevereiro, para as irmãs que estão liderando na Rede Kids, nós teremos uma grande capacitação de líderes e líderes em treinamento para a Rede Kids, de todo o estado, de toda a vinha. Será em fevereiro. Mas outro culto de mulher vai ser em março, depois talvez outro em maio, e assim nós vamos prosseguir até marcarmos uma conferência aí num grande ginásio somente de mulheres. Amém? Mulheres usadas, fortes e poderosas em Deus. Quem aqui pode dizer para mim, pastora, eu quero ser usada por Deus? Levanta a sua mão. Nem todas levantaram. Será que a leitura está correta? Quem não levantou a mão é porque não quer ser usada por Deus mesmo? Pode ser, né? Que tem alguém que não queira. Mas eu vou perguntar de novo. Quem aqui quer ser usada por Deus? Levanta a mão. Quer ser um instrumento nas mãos do Senhor? Levanta as mãos. Então diga comigo, Senhor, eu quero ser usada pelo Senhor no propósito que o Senhor tem para mim. Amém? Eu também quero ser usada pelo Senhor, irmãs. E eu falo, Pai, eu sou um instrumento seu. Me usa, me toque como seu instrumento. E que eu cumpra o propósito do Senhor a cada dia. Irmãs, uma mulher usada por Deus é uma mulher que tem uma identidade firmada no Senhor. Identidade firmada no Senhor. Uma mulher que não tenha uma identidade firmada dentro da palavra e do propósito, não conseguirá ser usada pelo Senhor. Por mais que você fale, eu quero ser usada, se a sua identidade em Deus, de alguma maneira estiver distorcida ou corrompida, haverá um problema no meio do caminho, entre o propósito que o Senhor determinou para você e você com a sua identidade. O que o diabo quer fazer conosco, irmãs? A partir lá do ventre da nossa mãe, ele quer destruir a nossa identidade em Deus. Ele quer destruir. Portanto, tantos problemas que passamos como mulheres, nós temos aqui diversas mulheres, e podemos ter aqui representado diversos problemas também.
Eu também passei por problemas onde o Senhor quis denegrir a minha identidade em Deus. Quando nós não sabemos quem somos, quando nós não sabemos para onde estamos indo, e quando nós não sabemos o que somos em Deus, o que temos em Deus como armas, nós não conseguiremos cumprir o propósito do Senhor. A identidade, segundo o dicionário, irmãos, é caracteres próprios de uma pessoa. É exclusivo de alguém que tem a identidade que representa, a identidade representa quem é uma pessoa. Você tem um documento, provavelmente na sua bolsa, que se chama RG, Registro Geral, né? Que é a sua identidade, é o seu RG. Esse documento que você tem aí na sua bolsa, ele tem alguns dados, alguns poucos dados, mas que te representa no nosso país inteirinho. Fora do país, você precisa ter um passaporte, que é um documento importante que é feito e liberado através do seu RG original. Então, todo mundo na face da terra tem que ter um RG. A sua identidade, o seu documento de identidade. Este documento, ele vai dizer para qualquer pessoa quem é você. Qual a sua origem, qual a sua nacionalidade, a sua filiação, quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Também vai ter lá no seu RG a data de expedição, a data do seu nascimento, vai ter uma foto sua que vai identificar você com aquele documento, e tem também uma impressão digital que é única, exclusiva sua, não tem nenhuma outra igual. Bom, o dicionário então, ele diz que são caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa, é o reconhecimento de que aquele indivíduo é ele próprio. Você pode ver que quando alguém pede o seu RG, pelo menos deveria fazer isso, olhar a sua foto e olhar para você. Olhar a foto e olhar para você. Uma vez, a minha filha tinha mais ou menos uns 15 anos, a Débora, 14, 15 anos. Nós fomos pegar um voo e no RG dela tinha uma foto de quando ela tinha 5 anos. E a companhia aérea simplesmente disse para mim, ela não pode embarcar, porque este documento não confere com quem ela é. A foto está distorcida. Esta foto não representa mais a pessoa que ela é. Nós estávamos indo viajar e eu implorei, né? E eu tinha o registro de nascimento dela na minha carteira também. E depois de muita conversa, de muito implorar e orar de todas as maneiras possíveis, né? Aquela funcionária liberou a Débora para viajar. Porém, ela me deu um alerta, é a última vez. Ela nunca mais viajará com este RG, com esta identidade. Assim que retornamos, né, de viagem, imediatamente ela foi tirar um novo documento de RG que comprovava que ela era exatamente aquela pessoa que aquele documento estava falando. Então, ele é um conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa, com data, como eu já falei, o sexo, a filiação, impressão digital e outras. Bom, a primeira coisa que é perguntado em qualquer documento, em qualquer coisa que você vai fazer, é quem é ou quem são os seus pais. Ou hoje em dia, nem se pergunta mais do pai, se pergunta da mãe. Quem é a sua mãe? Muitas vezes nós vamos preencher formulários lá na internet e está lá, filiação, nome da mãe, quem é a sua mãe? Provavelmente, irmãs, nós temos aqui nesse auditório muitas pessoas talvez que não tenha em seu RG o nome do pai, que não tenha. Talvez você tenha filhos que nos documentos deles não consta o nome de pai. E a filiação, ela é extremamente importante para determinar a sua identidade.
Outra coisa importante em todos os documentos que nós vamos preencher é a sua origem, a sua nacionalidade. Isso quer dizer de onde você veio. Isso fala da sua origem, isso fala de onde nós viemos. E o Senhor, queridos, me falou, enquanto eu orava por vocês, por esta reunião, né, que o Senhor vai restaurar a identidade de muitas de vocês aqui. Nós não carregamos apenas um documento para descrever quem nós somos. Ele é muito importante. Mas muitas pessoas conseguem se identificar no meio que está, no trabalho, na família, no bairro, na rua, na igreja, enfim, por outros tipos de identidade. Muitas pessoas são conhecidas pelo muito falar. É a identidade dela, tagarela. Muitas pessoas são conhecidas, a sua identidade, pela sensualidade com que andam. Muitas pessoas têm a sua identidade através das roupas que usa, que utiliza. Muitas pessoas têm a sua identidade como briguenta. Quando as pessoas têm uma identidade corrompida e distorcida, irmãs, muitas pessoas, ao se referirem àquela pessoa com a identidade distorcida, não falam o nome, falam: olha lá a briguenta, olha lá a depressiva, olha lá a sensual. Algumas pessoas não falam nem sensual, falam outros nomes pejorativos, erotizando a vida de uma pessoa. Mas nós, como mulheres de Deus, irmãs, precisamos ser conhecidas pela identidade do céu. A Bíblia fala sobre a nossa filiação e a Bíblia fala sobre a nossa nacionalidade. Identidade é o que nós somos, irmãs, é o que nós somos. Se eu perguntar para você quem você é, a fundo, você pode falar o seu nome completo, sua data de nascimento, o nome da sua mãe, você pode me mostrar a sua foto, mas isso não basta para você cumprir o propósito e o chamado de Deus. Eu quero perguntar para você, qual é a sua identidade no Senhor? De onde você veio, para onde você vai e quem é a sua paternidade? A Bíblia nos responde isso de uma maneira muito linda. Deus usará mulheres, irmãs, que sabem quem são. Você pode dizer amém? Se você falar: pastora, eu ainda não sei quem eu sou, hoje você vai sair daqui sabendo. Amém? Se você fala: pastora, eu não sei de onde vim e nem para onde eu vou, não sei o que estou fazendo aqui, hoje você vai saber. Porque o Senhor, Ele vai restaurar a sua identidade no Senhor, de acordo com o que Ele quer, para que você possa ser uma mulher usada em Deus. Deus usará mulheres com uma identidade firmada em Deus e na sua palavra, que sabe qual é o propósito para o qual existem e que não abrem mão dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Nós somos filhas de Deus, amém? Geradas pelo Espírito Santo. Portanto, nós temos uma outra identidade, que é a identidade do céu, que é a identidade real, que aponta para um propósito de vida e não de morte. Lá no texto de João 1,12, você não precisa abrir, depois você vai abrir lá em Salmo 139. Mas em João 1,12, a Bíblia fala sobre a nossa filiação. O texto da palavra diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, diga comigo, poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O Senhor, irmãos, irmãs, nos deu poder para nos tornarmos filhos de Deus. Talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes,
Mas ouvir não basta, você precisa ter revelação de quem é o seu pai. Você pode imaginar o que é ser filha de Deus? Você pode imaginar e você tem noção do que é ser filha de um Criador que fez todas as coisas? Você tem noção do que é carregar a identidade, na sua identidade real, o nome de Deus como seu Pai, aquele que tem tudo, que é o dono de todo o ouro, de toda a prata, é aquele que resolve todos os problemas, dos mais impossíveis possíveis, é aquele que abre portas onde não existe, é aquele que faz milagres onde nós não vemos milagres. Ele é o nosso Pai, irmãs. Nós somos filhas, e esse texto fala que o Senhor nos deu poder, porque isso não é qualquer coisa, isso não é de qualquer maneira. A palavra do Senhor deu-lhes o poder de serem feitos. Isso quer dizer, nós não éramos filhos, nós não éramos filhos, nós vivíamos desgarrados, nós não tínhamos o Pai do céu, mas o poder do Senhor, através de Jesus Cristo, o poder dele na nossa vida, nos tornou filhas de Deus. E você precisa ter revelação de que você é filha. E não é uma filha rejeitada, você é uma filha amada. Você é uma filha querida. Você tem um pai que te ama. Um pai que zela por você, pela sua casa, pela sua família, porque todos ali são filhos. Você tem um pai que pagou um preço alto para ter você perto dele. Então muitas vezes, irmãs, nós andamos chorando por uma identidade distorcida mundana, que o mundo prega, uma identidade distorcida mundana, e nós queremos nos colocar à molda desta, e ao molde desta identidade ferida e caída e mundana, nos conformando com as regras e com os padrões do mundo, e nos decepcionamos porque o mundo não é o nosso lugar. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós temos um Pai que é de outro reino, e nós estamos aqui para ser usadas pelo Senhor. Amém? O mundo, irmãs, quer colocar em nós uma identidade segundo o padrão deles. O mundo, ele quer colocar uma imagem em nós de que nós, mulheres cristãs, somos quadradas, somos bregas, nós somos as mais marginalizadas, porque quando você chega em algum lugar e fala, eu sou cristã, as pessoas podem olhar para você e falar, nossa, você é cristã mesmo? Você é crente mesmo? Aí a sua identidade assim se fere, você quer entrar embaixo de algum lugar. Algumas pessoas escondem a Bíblia, abaixam a música do carro porque não podem ser identificadas. Irmãs, que evangelho nós estamos vivendo? Que nós somos filhas de um rei, o mais poderoso de todo o universo, e ainda choramos por uma identidade caída. Quando você diz, eu não posso, você ainda está vivendo com a velha identidade. Quando você diz, eu não sou amada, você ainda está vivendo na velha identidade. Quando você diz, eu sou a pior de todas, estou depressiva, estou triste, você está vivendo ainda na identidade antiga. Porque no reino, queridas, nós temos que andar de cabeça erguida. Porque nós somos fortes em Deus. Nós temos tudo o que precisamos para ser fortes em Deus. E eu vou dizer para você, se nós formos levadas pelo que a mídia diz, pelo que as pessoas dizem, pelo modismo das eras, nós não seremos felizes. Você tem uma identidade que precisa ser formada em Deus. Você é filha do Pai. Amém? Sobre a nacionalidade, lá em Efésios 2,19, a palavra declara a nossa origem. Olha que interessante, escute. A Bíblia diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos,
mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Concidadão quer dizer que possui a mesma cidadania que os outros. Cidadania. Irmãs, nós não somos estrangeiras no céu. Nós não somos peregrinas no céu. Nós somos cidadãs do céu. Nós fomos compradas por preço de sangue para termos os mesmos direitos que Jesus tem no céu, nós temos também. Nós somos co-cidadãos, cidadãs do céu. Amém? Se você se sente perdida e fala, nossa, eu sou perdida, parece que eu sou estrangeira nesse lugar. Alguém já foi estrangeiro aqui em algum lugar? Ou alguém é estrangeiro aqui no Brasil? Nós temos alguém aqui? Ó, irmãs, eu já viajei para fora do país. Não é fácil você ser estrangeiro numa terra que não é sua. Não é fácil. Você se sente completamente perdido. A gente fala inglês, mas parece que chega lá você não sabe falar nada, porque parece que é outra língua, não é o inglês que você aprendeu, é outra língua. As pessoas te olham esquisito porque sabem que você não é de lá. Nós somos criticados muitas vezes por sermos brasileiros, porque nós estamos pisando em terra estranha. Nós estamos pisando numa terra que não é nossa. Nós estamos pisando em um lugar que não nos pertence. Mas veja, queridos, o céu é o nosso lugar. As alturas é o nosso lugar. E não é um lugar somente de passeio. Não é um lugar apenas somente para você visitar e sair. Nós somos de lá, porque o nosso Pai é de lá. E você pode entrar lá e usufruir de tudo o que tem no reino de Deus, porque te pertence. Amém? Nós somos filhas amadas de Deus. Filhas. Os filhos, eles têm liberdade na casa dos pais, não tem, irmãs? Os filhos não têm liberdade na casa dos pais? O filho chega na casa dos pais, eu não sei se vocês que têm filhos casados ou filhos solteiros, bom, eles chegam em casa, a primeira coisa que eles fazem, o que é? Quem sabe? Abrir a geladeira para ver se tem alguma coisa gostosa, não é? E aí, se não tem, eles são bem claros em falar, poxa, nessa casa não tem mais nada gostoso, não foi feito nada de gostoso nesse lugar. Agora, quem é que tem a liberdade? O filho. Quem não é filho, geralmente não tem essa liberdade, não é? Ele pode até ficar lá no sofá torcendo. O que será que vai ter de sobremesa nessa casa hoje? Nossa, ouvi dizer que a irmã faz uma sobremesa tão maravilhosa. Será que ela fez para mim? Mas jamais você vai abrir a geladeira para ver se tem uma sobremesa. E se não tiver, você não vai reclamar com o dono da casa, né? Poxa, você não fez nada para mim hoje? O que é isso? Mas um filho tem liberdade. Por que o filho tem liberdade? Porque tudo que é do pai é dele. Irmãs, nós precisamos ter a nossa identidade em Deus restaurada. Tudo que é do Pai é seu, porque você é filha e você não pertence a essa terra, você pertence aos céus. Amém? Em 1 Pedro 2,9, a palavra do Senhor diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. A palavra está falando tudo de nós. Amém? Que mais? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Irmãs, nós somos filhas e somos propriedade exclusiva de mais ninguém, de Deus. Só que o diabo, que é o nosso inimigo derrotado já, ele quer muitas vezes fazer você propriedade dele. Você não é mais propriedade dele.
Mas Ele muitas vezes quer levar você a ser propriedade dEle, levando você a sair da posição, levando você a ter uma identidade corrompida, levando você a não enxergar quem você é em Deus, o que você pode em Deus. E desta maneira, Ele começa a tirar você do propósito. Mas nós somos, irmãs, propriedade exclusiva de um Deus que é poderoso. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Salmo 139. Nós vamos ler aqui vários versículos deste texto, desse Salmos 139. Mas esse salmo, irmãs, é um salmo muito lindo, que eu gosto demais. E esse salmo, uma vez há muitos anos atrás, foi libertador para a minha vida, em questão de identidade. Eu tinha uma identidade corrompida, irmãs. Eu tinha uma identidade ferida. Eu me sentia completamente rejeitada por todas as pessoas. Por todas as pessoas. Eu tinha um sentimento de rejeição em mim muito grande. É como se tudo o que eu fizesse fosse errado. E é como se tudo o que eu fizesse, as pessoas me julgavam. E o Senhor um dia, Ele me mostrou qual era a raiz dessa identidade ferida. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia que eu era filha amada. Eu não sabia que eu era propriedade de Deus. Eu só conseguia enxergar na minha vida a rejeição. Eu fui uma adolescente que vivi deste jeito. E pelo esforço próprio, eu comecei a buscar caminhos para ser aceita pelas pessoas. Aos 12 anos de idade, com um sentimento muito grande de rejeição que havia em mim, eu comecei a tocar violão. A música é uma paixão para mim. Eu amo a música. E gerei 2 filhos músicos. Passou pelo cordão umbilical a unção, né? E eu comecei a tocar então violão aos 12 anos. E eu descobri que quando tinha pessoas à minha volta e eu começava a tocar o violão e a cantar, as pessoas me elogiavam. E aquilo supria em mim um buraco de uma identidade ferida e rejeitada. Porque eu descobri uma fonte de elogios: tocar violão. Só que isso não ia me fazer cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Mais tarde, um pouquinho, os anos se passaram, eu comecei a aprender a fazer bolo, não decorados, assim como a Maiara e como a Kelly. Bolos simples para café, mas o bolo crescia tanto e era tão bonito que eu descobri também que era uma fonte de elogio para mim. E aí chegava alguém em casa, eu falava para minha mãe: pode deixar que o bolo quem vai fazer sou eu. O bolo crescia, ficava lindo, eu punha na mesa e ficava sentada esperando a pergunta-chave. Sabe qual que é a pergunta-chave? Quem fez? Porque a pessoa quando pergunta quem fez, o que ela quer fazer? Elogiar a pessoa que fez, certo? E eu ficava sentada então, esperando alguém fazer a pergunta para eu levantar o meu dedo e falar: fui eu. E aí depois vir novamente aquela enxurrada de elogios. Só, irmãs, que quando eu não estava com o violão ou não tinha um bolo à minha frente, o sentimento de rejeição só aumentava. Porque a minha identidade era uma identidade ferida em Deus. O dia que eu descobri neste salmo que quem me criou e quem me desejou não foi papai e mamãe, mas foi Deus, que é o meu verdadeiro pai, a minha vida foi completamente transformada em Deus. Quando eu descobri que além do RG físico, que tinha o nome do papai e da mamãe, os 2 nomes estão lá, mas que o meu verdadeiro pai era um pai que me amava acima de todas as circunstâncias. Se eu era bonita ou feia, me amava. Se eu fazia certo ou errado, me amava do mesmo jeito.
sabe? Se eu fizesse qualquer coisa errada, Ele me amava incondicionalmente. Eu recebi, e através disso eu tive a revelação do amor de um Pai que é incondicional. E nós vamos ler agora, no Salmo 139, alguns textos que falam sobre a nossa formação. Amém? Que foi libertador para mim, e eu creio que será libertador para muitas irmãs aqui. A palavra do versículo 13 até o versículo 16 declara que o Senhor formou a nossa identidade, formou a nossa personalidade e determinou um propósito que nos torna uma pessoa única. Diga, eu sou única. Não tem ninguém igual a você. Pode ter alguém parecido fisicamente, mas igual a você, não tem ninguém. Ouço nos meus ouvidos, agora, algumas pessoas dizerem, ainda bem. Depois você pode me procurar e vir me falar aqui. Irmã, você vai ter a sua identidade restaurada hoje, completamente. Você vai sentir o amor do Pai fluindo deste lugar para a sua vida. Amém? Algumas pessoas disseram, ainda bem, porque você se acha muito ruim. Muito ruim na sua identidade. Mas o Senhor, queridos, nos fez de uma maneira única, exclusiva. Não há ninguém. Lá no versículo 13, a palavra diz assim, pois possuíste, em outras traduções diz, formaste. Pois possuíste, pois formaste o meu interior. Entreteceste-me, o que quer dizer isso? Ele me teceu, em outras traduções também diz a palavra teceu, no ventre de minha mãe. O que é tecer, irmãs? Alguém aqui faz tecelagem? Crochê, tricô, bordado? O tecer é você ir formando fio a fio, ponto a ponto, até sair uma obra. O que Deus fez conosco, segundo Salmos 139, é que Ele não nos colocou em uma máquina de produção e mandou os anjos formarem você. O que a palavra declara é que Ele mesmo, Deus, o nosso Pai, nós somos exclusivas e únicas, Ele mesmo com as suas próprias mãos teceu você desde o seu interior até o seu exterior. Conforme Ele ia tecendo você, órgão após órgão, nervo após nervo, osso após osso, Ele também foi colocando em você talentos, qualificações, capacidades, personalidades, dons para você cumprir o propósito que Ele mesmo escreveu e determinou para a sua vida. Olha, que coisa maravilhosa e tremenda. Nós que somos mães, a gravidez é uma alegria, né? Uma bênção. A gente sentiu o bebê mexer, mas nós não temos o poder de fazer nada com ele dentro da nossa barriga, irmãs. Nada. Você não pode ir lá no seu bebê e falar, agora eu quero tirar os olhos verdes e pôr castanhos. Agora eu quero diminuir o tamanho da orelha. Agora eu quero pôr o cabelinho cacheado. Eu quero que seja uma cantora, um cantor. Nós não temos o poder para fazer isso. Por mais dentro de nós que o nosso bebê, o nosso filho esteja, este poder não foi dado a nós, porque este poder é do nosso Pai, que nos tece e nos criou e nos formou dentro do ventre da nossa mãe. A partir do momento da fecundação, irmãos, Deus já escolheu o espermatozoide que seria gerado, que era você. Deus já escolheu o momento certo da fecundação.
Você não é um acaso, você é uma obra-prima de Deus. Você já se olhou no espelho alguma vez e falou: eu sou uma obra-prima de Deus? Você acha que Deus faz alguma coisa ruim, irmãs? Você acha que Deus faz alguma coisa errada? Por que que muitas vezes nós achamos que nós somos um erro? Que nós não vamos dar certo? Que nós não servimos para fazer algumas coisas? Se o nosso Pai, que é poderoso e criador de todas as coisas, teceu você, fio a fio, ponto a ponto, célula por célula. Ele teceu você no ventre da sua mãe. E a palavra continua falando no verso 14: graças te dou, visto que por um modo assombrosamente, olha que palavra imensa, assombrosamente, maravilhosa, me formou. Assombrosamente maravilhosa. Nós somos, irmãs, assombrosamente maravilhosas. É o que a palavra do Senhor diz para nós. Maravilhosamente. Eu tenho aqui algumas flores, né? Eu posso chegar aqui para essas flores e falar: tá mais ou menos. Podia ter ficado melhor. Ou eu posso chegar aqui para essas flores e falar: uau, ficou trilegal. Estou aprendendo. Ficou trilegal. Ficou jóia, irmãs. Que maravilha. Muito bom. Ficou perfeito, maravilhoso. Ou eu posso chegar aqui e fazer: parece que eu tomei um susto. Isso é maravilhoso. É diferente ou não é? Quando Deus te viu, irmãs, e Ele foi te tecendo, foi isso que aconteceu. Nós não somos apenas trilegais, nós não somos mais ou menos, nós não somos bonitinhas e nós não somos engraçadinhas. O Senhor fez: uau! Isso é maravilhoso! Nós somos maravilhosas, porque foi as mãos do Senhor que nos fez. Você vai chegar na sua casa, você vai sair daqui, você vai fazer um exercício. Você vai se olhar no espelho e você vai fazer assim: eu sou maravilhosa. Não é pelo que nós sabemos fazer, irmãs, tocar violão ou fazer bolo. Não é pela cor do nosso cabelo. Não é pela identidade natural que nós temos. Não, é pela graça do Pai que nos ama. É por Ele, é para Ele que todas as coisas existem. É para Ele que nós existimos. E nós, irmãs, satisfazemos plenamente os anseios de Deus quando Ele olha para você. Quando o Senhor olha para a sua foto no RG, sabe o que Ele vê? Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. Ele te vê através do sangue de Jesus. Agora, olha que interessante que termina o versículo 14. Eu vou ler de novo só para a gente pegar o fio aqui. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Está falando do quê? Está falando da nossa criação, de mim e de você. Irmãs, nós somos uma obra-prima de Deus. E nós somos admiráveis. Quem não nos admira é o diabo. E ele vai ficar ardendo de raiva. Porque nós somos mulheres maravilhosas. E nós vamos sim ganhar este estado para o Senhor Jesus. A sua casa vai ser restaurada, a sua família, seus filhos. O
seus dons vão ser restaurados, porque você é simplesmente, assombrosamente maravilhosa. Amém? Segundo a palavra do Senhor. Agora, como que termina o texto? Tem alguém me acompanhando? Ah, tá aqui. Oh, aleluia! Eu nem vi que estava o texto aqui atrás de mim. Hoje estamos completas, irmãs. Amém? Olha lá o que diz. Você pode ler comigo então? A minha alma o sabe muito bem. O que isso quer dizer, irmãs? O que é a alma? A alma, para quem já fez uma maturidade no Espírito sabe, quem não fez está convidado. Alma são pensamentos, vontade e emoções. Então, quando eu leio esse texto, que eu dou graças porque eu sou assombrosamente maravilhosa, as obras do Senhor são admiráveis, isso se torna uma realidade para a minha alma. Eu não tenho dúvida, porque a Bíblia fala, a minha alma o sabe muito bem. Quer dizer, os meus pensamentos estão alinhados com a palavra, que eu sou maravilhosa e admirável. Os meus sentimentos estão alinhados com a palavra, que eu sinto sim que eu sou maravilhosa e admirável. E eu vou sim falar para o diabo que por mais que ele tentou deturpar a minha identidade, ele não conseguiu. Amém? Porque nós somos maravilhosas. Agora, não basta você estar aqui e só me ouvir. A sua alma tem que se convencer. Você precisa entender e tornar o que eu estou te falando realidade para a sua vida. Porque quando o diabo entrar pela sua mente, e é por lá que ele vem falar, olha, você não é tão maravilhosa assim não. O diabo pode falar na sua mente. Pessoas à sua volta podem falar isso para você. Talvez você que é casado, o seu marido de vez em quando pode lançar umas palavras assim. Talvez os seus filhos possam falar que você como mãe não é tão maravilhosa e admirável assim. Existem filhos que não admiram os pais, não têm admiração pelos pais, não é verdade? E a gente vive às vezes, irmãos, fazendo o quê? Chorando que as pessoas não nos admiram. Oh, queridos, claro que nós não precisamos esperar glória de ninguém. Mas você saber que você é uma obra-prima de Deus, e você ter consciência disso na sua alma, você vai controlar os seus sentimentos, controlar os seus pensamentos, e você vai conseguir decidir certo. Porque você vai decidir pelo propósito de Deus, sem espírito de rejeição. Amém? O texto continua. Olha lá. 15. Os meus ossos não te foram encobertos, enquanto no oculto eu fui formado. E entretecido, de novo vem a palavra entretecido, tecer, como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Sabe o que nós temos aqui? Olhos de profeta, onde ainda não havia forma nenhuma. Os olhos do Senhor te viu. Isso quer dizer os olhos do profeta. Ele te viu. E o que mais que aconteceu aqui? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Irmãs, existe um livro no céu, escrito enquanto Deus estava te tecendo. Olha que coisa linda. Enquanto Deus, a Bíblia fala aqui, quando nós ainda éramos informes, não tinha forma nenhuma, era talvez ali um grãozinho, uma coisinha, né? A Bíblia diz que o Senhor pegou um livro. Isso está escrito aí, você está lendo. E Ele começou a escrever a seu respeito. Neste livro, irmãs, não está nenhuma determinação de Deus para a sua vida de derrota. Neste livro não está nenhuma determinação de Deus para tristezas na sua vida. Neste livro
não está escrito casamentos destruídos. Neste livro não está escrito filhos fora dos caminhos do Senhor. Neste livro também não está escrito pobreza intensa e falta das coisas. O que o Senhor escreveu neste livro, a Bíblia fala que Ele escreveu todos os nossos dias. Hoje já estava escrito no livro de Deus, quando você estava informe, ainda no ventre da sua mãe. E o nosso Deus, que conhece toda a nossa vida, porque foi Ele mesmo quem traçou e Ele determinou, como Ele conhece quem somos, como somos, porque foi Ele mesmo quem nos teceu e nos criou. Ele também providenciou, irmãs, escape para a sua vida. Ele providenciou para você provisão. Ele te deu e providenciou tudo o que você precisa para viver uma vida vencedora. Todas nós nascemos com um grande propósito. Quando descobrimos e conhecemos os altos desígnios de Deus para nós, nós somos motivadas e nos enchemos de expectativa para vivê-las. Nós nascemos com todos os componentes. Diga comigo, eu nasci com todos os componentes, traços e inclinações para cumprir o propósito de Deus. O Senhor escreveu os seus dias, e junto com os seus dias, Ele escreveu um propósito para você cumprir em vida. Muitas pessoas se levantam para denegrir a nossa identidade, mas a palavra do Senhor, irmãs, fala de um outro livro que tem no céu, lá em Apocalipse, que não é um livro que foi escrito por Deus, mas é um livro que você está escrevendo com a sua história. Lá em Apocalipse 20, versículos 11 e 12, fala sobre isso. Você vai pôr o texto aqui? Apocalipse 11 fala assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Irmãs, tem um livro que foi escrito por Deus, determinando um propósito para você. Mas segundo Apocalipse, todo ser humano está escrevendo pelo menos um livro, com as nossas obras e com as nossas atitudes. Um dia este livro será aberto, e todas nós somos responsáveis pelo que fazemos com o propósito que Deus nos deu. Será que o que Deus escreveu quando você estava no ventre da sua mãe, determinando todos os seus dias, está alinhado ou é a mesma coisa que você tem escrito com a história da sua vida? Para sermos vencedoras, irmãs, e cumprirmos o propósito de Deus, a história que você está escrevendo neste livro que será aberto nos fins dos tempos, lá no julgamento, ele tem que estar alinhado com o livro que Deus escreveu para você. Aí eu te pergunto, será que o que você está escrevendo com as suas obras, com as suas atitudes, com a sua vida, é exatamente o que Deus escreveu para você fazer e andar e cumprir? Se for, nós somos vencedoras. Se não for, nós somos salvos, mas não somos vencedores. O que você precisa? Você precisa descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. A começar de quem você é e para onde você tem que ir para cumprir esse propósito. Davi, que é o autor do Salmo,
Ele também tinha um plano escrito no céu. E ele sabia exatamente o tamanho da onisciência e do poder de Deus. Voltando no verso 1 do Salmo 139, a palavra do Senhor diz, Davi falando, que diz assim: tu me sondas e me conheces. Esse salmo é lindo, é apaixonante. Irmãs, o que é uma sonda? O que é sondar? Sondar é você olhar o que tem pelo lado de dentro. É você olhar o que tem dentro. Nós aqui olhamos o que tem fora. Algumas pessoas falam algumas coisas, mas às vezes não é o que está dentro que ela fala. Às vezes não fala a verdade. Às vezes omite algumas coisas. Às vezes não fala tudo. Nós não conhecemos as pessoas, irmãs, como realmente gostaríamos de conhecer. Nós não sabemos os pensamentos delas, não sabemos as intenções, muitas vezes. Não sabemos o que está dentro do coração. Mas a Bíblia em Salmo 139, versículo 1 diz: tu me sondas e me conheces. Isso quer dizer que o Senhor, irmãs, não olha somente o que está do lado de fora. Ele tem um raio-x que penetra dentro de nós e Ele conhece tudo, tudo o que somos. Sondar quer dizer virar a face oculta, a face de dentro, para que possa ver. Você já virou alguma coisa? Se às vezes você está sentindo alguma coisa lá na meia, para você olhar o que tem dentro da meia, o que você faz? Você vira ela do avesso para ver o que tem dentro, não é verdade? Sondar é isso, é você virar o lado de dentro para fora, para que possa ser visto. Bom, deveria haver, irmãs, muitas coisas que em Davi, que somente o Senhor conhecia. E certamente também há muitas coisas em você, que somente o Senhor conhece. Seu marido não conhece, seus pais não conhecem, seus filhos não conhecem, sua melhor amiga não conhece. E talvez você nunca falou nem para Deus, mas com a sua sonda poderosa, Ele vasculha todo o seu interior. Versículo 2 diz: sabes quando me assento e me levanto. O que quer dizer isso, irmãs? Quando nós nos assentamos, fala que nós viemos de algum lugar. Você veio de algum lugar e sentou. Quando você se levanta, fala o quê? Que você está indo para algum lugar. Então você vem e você vai. A palavra do Senhor diz que Ele sabe quando nos assentamos, de onde nós viemos, e Ele sabe quando nos levantamos, para onde nós estamos indo. Ó, querida, antes de você se assentar na cadeira, aí, Ele sabe de onde você veio, Ele sabe o que você pensou, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe o que te afligiu, Ele sabe o que tirou a paz, Ele conhece as suas intenções mais íntimas, porque somente Ele sabe. O verso 3 diz: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. O que é esquadrinhar, irmãs? Esquadrinhar é fazer um gráfico da sua vida toda. Isso quer dizer que Ele te conhece por dentro, por fora, o seu andar, o seu assentar, e Ele esquadrinha o seu andar e o seu levantar. Ele sabe tudo a seu respeito. Por quê? Porque Ele é capaz de medir todas as nossas ações. Ele conhece todas as nossas frustrações. Ele conhece os buracos que às vezes nos colocamos. Ele conhece os acidentes de percurso. Ele conhece todo o nosso andar. Versículo 4 diz:
ainda a palavra não me chegou à boca. Ele diz que sabe tudo, até mesmo aquilo que nós não falamos. Às vezes você somente pensou, Ele já sabe o que você queria falar e não falou. Muitas vezes chegamos diante de Deus somente chorando, sem falar nada. Ele sabe todos os seus sentimentos, mesmo que você não dê uma só palavra, Ele te conhece. Davi entra numa crise, irmãs. Uma crise, mesmo sabendo de toda essa soberania de Deus. De uma certa maneira, será que Davi estava procurando um escape do propósito? Estava querendo fugir de Deus? Ele falou: se eu sento, Ele está vendo. Se eu levanto, Ele está vendo também. Se eu não falo nada, Ele também sabe. Se eu deito, Ele também sabe. Ele esquadrinha tudo como um raio-x. Então o que eu vou fazer agora? Davi entra numa crise. E ele começa a entrar, irmãs, numa busca de fuga. Fuga de Deus. Fuga do propósito. E é o que muitas vezes, muitas de nós queremos fazer: fugir. Fugir. Fugir da igreja, fugir do nosso líder, fugir do nosso pastor. Se o pastor liga, não atende. Queremos fugir do propósito. Não sirvo mais para isso. Vou embora para outra cidade, vou embora para outra nação. Foge do casamento, foge do marido. Quer fugir dos filhos, quer fugir dos vizinhos. Muitas vezes queremos encontrar um lugar para ficarmos sozinhos, até sem Deus. Porque quando saímos da igreja, irmãs, fugimos da igreja, ficamos em casa, nós estamos fugindo de Deus. E muitas vezes não oramos e não lemos a Bíblia. Muitas vezes não queremos ouvir o que Deus tem para falar. Porque você sabe que se Deus falar, você vai ter que tomar uma atitude. E aí você fala: quer saber, eu não vou nem orar para não ouvir, não quero nem ouvir. Porque se eu ouvir, eu vou ter que tomar uma decisão. Então você não ora, não lê a Bíblia e vamos fugir da nossa crise. Davi procurou isso. Mas olha que coisa tremenda. Versículo 8. Versículo 7. Versículo 7 fala o seguinte: para onde, é uma pergunta, me ausentarei do teu espírito? Para onde, Senhor, eu fugirei da tua face? Irmãs, tem como nós nos ausentarmos do Espírito? O que você acha? Tem como fugir da face de Deus? Davi estava procurando um escape. E como eu falei, às vezes nós procuramos também. Mas olha o versículo 8. Ele diz: se eu subo ao céu, lá está o Senhor. Quem nós temos aqui? Nós temos o exemplo de Elias. Elias, por alguns momentos, ele deixou o orgulho tomar conta dele. E ele chega para Deus e fala assim: olha, é o seguinte, eu fui o único que não me prostrei diante de Baal. Eu sou o bambambam. Eu sou o único. Deus olha para ele e fala: não, Elias, baixa a sua bola aí, porque você não é o único, não. Tem mais 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Sabe, queridas, subir ao alto fala de orgulho. Muitas vezes, quando estamos em crise, lançamos mão do orgulho como uma defesa e como uma fuga. Só vamos encontrar decepção. Versículo 8 fala: se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu ali estás também. Ele pergunta: como eu vou fugir do teu espírito? Ou como eu vou fugir, Senhor, da tua face? Se eu subir ao mais alto céu, o Senhor está. Mas se eu for na profundeza, o Senhor também está lá. Não tem jeito. Quem nós temos aqui? Nós temos a imagem do filho pródigo. Quem que é para nós o filho pródigo? Ele representa, irmãs, rebeldia, prostituição e independência. Ele desceu na arrogância, ele desceu na lama. E quem é que estava lá na lama para trazê-lo de volta ao propósito?
o Senhor. O Senhor. Versículo 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, tu ali estás também. Temos o exemplo de Jonas aqui. Quem que foi lá nos confins dos mares? Jonas, fazendo o quê? Fugindo do propósito. Um quer subir, outro quer descer, outro quer se afundar no mar. Queria fugir de Deus, fugir do propósito, fugir do chamado. Mas não adianta fugir, porque Ele está em todos os lugares. Amém? Ele está em todos os lugares. É um pai apaixonado à busca de um filho, que somos nós. Jonas foi parar na barriga do peixe, não foi? Um grande peixe, né? A Bíblia não fala que foi a baleia, viu, irmãs? Um grande peixe. Não sabemos quem é esse grande peixe. Sabe quanto tempo ele levou para se arrepender? Ele sabia que ele ia morrer, não sabia? A hora que o peixe engoliu ele, qual seria o seu sentimento? Se um grande peixe te engole no mar e você está fugindo do propósito de Deus, o que você faria? Você ia esperar 3 dias dentro da barriga do grande peixe para se arrepender e pedir socorro? Pois Jonas era duro, viu, irmãs? Ele era um homem muito duro. Ele ficou lá dentro 3 dias. 3 dias, sabe fazendo o quê? No esforço próprio, tentando sobreviver. Quando ele viu que no esforço próprio não dava jeito, ele clamou pela graça do Pai. Se arrepende e fala, tá bom. O que o peixe fez? Vai lá e vomita ele no lugar do propósito. Não adianta, irmãs. Nós podemos ficar vários dias na barriga do peixe. Ele vai te vomitar no lugar do propósito. Porque o Senhor vai buscar você. Amém? Versículo 11 e 12 fala: se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Irmãs, Deus é luz. Aonde Deus está, o que acontece com as trevas? Não existe trevas. Então, se achamos que podemos ficar num lugar escurecido, sem ninguém nos ver, isso é um engano. Porque a hora que o Espírito Santo entra ali, a luz dele é acesa. E ele vai ver você e resgatar você. O que nós temos aqui? A imagem de Acã. Não tenho tempo de contar a história dele, mas nós temos aqui Acã. Acã, ele roubou algo que não lhe pertencia. Deus havia dito para não pegar, e ele foi e pegou, ele roubou. Muitas vezes, irmãs, fazemos coisas às escondidas. Quer dizer, no escuro. Fazemos coisas ou falamos coisas e pensamos, nossa, se fulano ouvisse o que eu estou falando agora, eu estava frita. Irmãs, a gente pode esconder muitas coisas de muitas pessoas, mas jamais nos esconderemos em qualquer escuridão do Senhor, porque a luz dele vai resplandecer na nossa vida. Amém? Nós precisamos então discernir os planos de Deus. Sem uma visão objetiva dos propósitos de Deus, o homem vai perecer e se corromper. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você sobre um terceiro livro, que é o livro que vai mostrar para você o caminho, o propósito, que vai dar você forças para descobrir o propósito de Deus, é a Bíblia. Existe um livro que Deus escreveu com um propósito para você. Existe um livro que nós estamos escrevendo, mas existe outro livro que é o nosso manual de fabricação. Se você quer descobrir qual é o propósito de Deus para a tua vida, quem é você, de onde você veio e para onde você vai, além desta ministração, você precisa ler o manual do fabricante. O manual do fabricante se chama Bíblia, a palavra de Deus. Mulheres com uma forte identidade em Deus são mulheres que leem a Bíblia. Somente a Bíblia vai dar a você a direção do propósito de Deus, vai te alimentar e te fortalecer dia a dia.
Uma pessoa sábia, eu gosto muito de falar sobre sabedoria, é aquela que se relaciona com os 3 livros na sua vida. Primeiro, ela é inspirada pela palavra de Deus. Segundo, ela conhece os propósitos específicos de Deus. E terceiro, ela gasta cada segundo da sua vida escrevendo o mesmo propósito que Deus escreveu quando você estava no ventre da sua mãe. Eu quero te perguntar, que livro ou qual história, irmã, você tem escrito até o dia de hoje na sua vida? Se a sua vida pudesse ser lida com as suas obras, o que tem escrito lá? O que você escreveu até o dia de hoje, você acredita que está completamente alinhado com o que Deus escreveu a seu respeito, dia após dia, minuto após minuto? Se não está, a partir de hoje, a sua história vai mudar. Se não está, a partir de hoje, você vai começar a reescrever este livro. E a sua história, nos finalmente, vai ser uma história de uma mulher vencedora que cumpre o propósito de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ame a Bíblia. Coma a Bíblia. Porque ela é o seu manual de vida para você poder escrever uma nova história. Eu quero soltar um vídeo para vocês. Se vocês puderem apagar a luz. Antes da gente orar por esta palavra, eu quero que você veja esse vídeo. Pode aumentar o som, por favor? Não está passando. Tem que voltar. Ah, agora sim. You are beautiful. You're smart. You're funny. You are kind. You are unique. You are worthy of love and sacrifice. You are never too much, and you are always enough. You are precious. You are a diamond, a rose, a pearl, the most stunning of all God's creation. You are worth more than you could ever imagine. Worth more than the numbers on the scale, or the air product you use, or the shoes you wear. More than how many girls wish they were, or how many guys wish they had. More than the price tags on their clothes, or the percentage at the top of their math test, or even the number of followers you have on Twitter. Your worth surpasses all earthly things, because in the eyes of the Lord God, you are love, and you are worth tithe. Regardless of who you think you are, whether you model an accent, or you model pottery, whether you're on the hot list or the not list, whether you're a cheerleader or a high school dropout,
Aleluia. Aleluia. Vamos acender as luzes, irmãos. Irmãs, vocês são maravilhosas. Nós somos maravilhosas. Não deixe nunca mais o diabo dizer a seu respeito o contrário disso. Se levante em autoridade, em ousadia, sabendo quem você é, o poder que você tem em Deus, que a graça do Senhor está sobre a sua vida. Nós vamos soltar uma canção, a Sonda-me, e eu quero orar com vocês. Eu sei que tem muitas irmãs aqui que precisam da identidade restaurada, por vários motivos. Talvez você tenha se identificado com uma identidade distorcida. E hoje você vai sair daqui, pode aumentar um pouquinho, completamente posicionada para Deus te usar. Todas vocês falaram, a maioria, que querem ser mulheres usadas por Deus. O Senhor que te sonda, o Senhor que te conhece, é o mesmo que te restaura, que traz vigor e que traz vida. Eu quero que você se levante do seu lugar. Um dia, eu tive que responder ao Senhor. Eu tentei me esconder, irmãs, muitas vezes. E eu vou dizer para você, eu só posso estar aqui hoje porque um dia a minha identidade em Deus foi restaurada. O Senhor que me sondava e conhecia todas as minhas decepções e angústias, me restaurou. Talvez você possa ficar sentada aí. Talvez a sua cadeira seja o seu mais alto céu. Talvez a sua cadeira seja o mais profundo da terra. Seja as profundezas do mar. Seja a escuridão. Mas o Senhor quer levantar nesta noite mulheres que sabem que são filhas de Deus, amadas, que nós não somos deste mundo e não nos conformamos com eles, que nós somos mulheres cheias de unção e de poder. Um dia eu orei, eu falei, Pai, eu quero que o Senhor transforme toda essa rejeição em unção. Todo esse sentimento de que eu não era ninguém em poder. Porque assim como eu, muitas mulheres precisariam ser restauradas através da minha vida. E eu quero dizer para você, irmã, há muitas mulheres que precisam de você. Há muitas crianças que precisam de você. Há muitas vizinhas suas sofrendo de angústia, de depressão, que precisam somente de uma palavra sua para ter a vida completamente transformada. Enquanto nós nos afundamos no sofá de casa, deprimidas e sem saber quem somos em Deus, há muitos lares sendo destruídos, muitas famílias sendo devastadas pelas mãos do diabo. Você quer ser usada por Deus? Mulheres usadas por Deus são mulheres que têm uma identidade em Deus. Eu quero chamar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Se você percebe que precisa da sua identidade restaurada em algum ponto, se você percebe que você não tem sido usada por Deus como o Senhor quer te usar,
se você acredita que você está escrevendo outra história contrária ao propósito de Deus, ou somente se você quer reconsagrar a sua vida ao propósito, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Eu vou pedir às esposas de pastores, pastoras, que me auxiliem aqui à frente. Muitas de vocês vão receber dons aqui, irmãs. Muitas de vocês terão as capacitações do Espírito que Ele colocou lá no ventre da sua mãe, restauradas. Há muitas irmãs aqui que não sabem o que Deus colocou na sua vida quando você estava no ventre da sua mãe. Há muitas mulheres aqui que nem imaginam o que Deus colocou em você no ventre da sua mãe. E hoje você vai ter a sua vida, e esse propósito vai ser descortinado, e você vai sair daqui em uma nova posição em Deus. Enquanto essa música toca, eu quero que você levante as suas mãos para os céus e comece a declarar que você é filha amada de Deus. Podem vir mais aqui à frente um pouquinho, para que estão atrás possam vir. Volta a música para mim mais alto um pouquinho. Você vai declarar, diz: eu sou filha amada de Deus. Eu tenho uma identidade em Deus, que não é a identidade deste mundo. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, o Senhor que nos sonda, o Senhor que nos conhece, o Senhor que conhece o mais íntimo do nosso interior. Nós queremos ser usadas por Ti, Pai. E o nosso clamor nesta noite é: usa-me, usa-me. Se você quer ser usada, irmã, por Deus, fala isso para Ele agora. É uma oração sua com o Pai. Que você quer ser um farol que brilha para aqueles que não conseguem ver. Que você quer ser uma ponte para aqueles que não sabem nadar, atravessar. Em nome de Jesus, nós declaramos noite de vida e de restauração. Usa-nos, Pai, como mulheres que sabemos a nossa identidade. Usa-nos, Senhor, usa-nos. Você pode levantar a sua voz e começar a falar: usa-me, usa-me. Talvez você não tenha, de uma maneira natural, o que oferecer para o Senhor, mas, irmã, a palavra diz que enquanto você estava no ventre da sua mãe, Ele te capacitou com unção, Ele te deu dons, Ele te deu talentos, Ele te deu uma personalidade. Nós declaramos que as identidades são restauradas neste lugar. Pai, nós repreendemos todo espírito de depressão, repreendemos todo espírito de identidade frustrada, todo trauma, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos que somos uma igreja de mulheres usadas debaixo da tua unção e do teu poder. Nós somos chamadas para este tempo. Nós somos chamadas para este tempo. Usa-nos, Senhor. Usa-nos. Usa-nos. Oh Espírito, renda a sua vida. Renda. O Espírito Santo está tocando a sua vida. Se renda a Ele. Não tema. Algumas irmãs estão com medo. Não tema. Não tema. Quebranta-nos, Espírito. Transforma-nos. Transforma a nossa alma. Transforma os nossos pensamentos. Transforma a nossa vontade. E usa-nos.
Sonda-nos, ó Pai. O Senhor que nos sonda. O Senhor que conhece as nossas fraquezas. O Senhor que conhece as nossas debilidades, as nossas decepções, os nossos traumas. Usa-nos assim mesmo. Usa-nos. Oh Espírito. Oh Espírito Santo. Dá-nos uma nova visão. Dá-nos uma nova visão. Oh Jesus. Oh. Oh Jesus, enche-nos. O Senhor vai te encher de poder agora, irmã. Enquanto você clama para o Espírito Santo te usar, receba poder, receba força, receba poder, receba força, força. Nós declaramos que somos flecha nas mãos do Senhor. Nós vamos atingir o alvo, nós vamos cumprir o propósito, nós vamos cumprir. Oh Espírito Santo, oh, usa-nos, Senhor, usa-nos, ó Pai, usa-nos, Espírito Santo, sonda-nos, ó Pai. Oh, venha com teu poder, com a tua vida. Oh irmãs, o Senhor vai começar a te encher de poder agora. Peça a Ele para te usar debaixo de unção, irmã. Fala, me usa debaixo de vida, debaixo de unção, em nome do Senhor Jesus. Transforma-me, volta a música para mim. Em nome de Jesus, enche-nos. Oh, enche-nos. Usa-nos, Senhor. Usa-nos. Volta a música para mim, por favor. Oh, ainda há algo que o Espírito Santo quer fazer neste lugar, queridas. O Senhor vai restaurar e renovar a unção na sua vida nesta noite. O Senhor vai restaurar. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Comece a clamar, comece a orar em línguas agora. Se você é batizada no Espírito Santo, comece a orar em línguas. Oh Espírito Santo, nós somos uma igreja de mulheres fortes, poderosas no Senhor, com a nossa identidade restaurada. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh irmã, recebe. O Senhor vai tocar a sua vida de uma maneira especial. Não adianta você fugir para nenhum canto. O Pai que te ama te cerca por todos os lados. E então, usa-nos como igreja videira nesta cidade, nesta grande Porto Alegre. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, neste estado. Usa-nos, Senhor. Nós declaramos que se levanta neste lugar uma geração de mulheres posicionadas no Senhor, mulheres cheias de Ti, mulheres cheias de vida. Restaura, Espírito Santo, desperta os dons, ativa os dons. Espírito Santo, nós declaramos, oh, usa-nos, Senhor, oh, Jesus, oh, o Senhor conhece cada uma aqui, oh, Jesus, oh, irmãs, ainda há algo que o Espírito quer realizar. Oh, cheira lá na maraba, recebe. Consagra a sua vida ao propósito. Consagra a sua vida ao Senhor. Oh, usa-nos.
Usa-nos. Você pode dizer isso bem alto. Usa-me, usa-me, como um farol que brilha noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Oh, aleluia! Eis aqui, Senhor, a nossa vida. Eis aqui a nossa vida. Aleluia. Nós declaramos os dons restaurados. Nós declaramos visões sendo abertas, propósitos sendo alinhados. Nós declaramos histórias sendo alinhadas. Em nome de Jesus. Aleluia. E usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. E usa-me, sonda-me, transmanta-me, transforma. E usa-me, e enche-me, e usa-me como um farol.